Esse é o podcast do canal Ser Pai, onde meu papai fala com outros homens sobre paternidade. E tá começando mais um episódio do podcast do canal Ser Pai. Hoje eu tô aqui com um cara que é fenômeno e antes de ser conhecido pelo pai de alguém, ele já era muito conhecido em Santa Catarina pela sua história com o skate, com o surf. E hoje eu tô aqui com nada mais, nada menos que o André Barros, também conhecido como o pai do Pedro Barros, o nosso medalhista olímpico, um cara que é realmente uma figura, cara, eu vou dizer uma figura fundamental pro skate no Brasil, e ele não seria nada disso se não fosse pelo pai dele, desde o início ter incentivado e ter... Eu acho que tu foi o primeiro cara a ter uma pista de skate em casa, foi isso, André? Aqui no Rio Tavares, aqui em Florianópolis, sim. Né? Na história do skate brasileiro, não. Já teve pessoas como o Mauro Mureta, já tinha pista de skate em casa, o Bigo. Mas aí foi numa era anterior, né? O Brasil teve um gap de 90 a 2000, onde o skate praticamente parou. E a gente foi, vamos dizer que o recomeço de tudo isso. Ah, que legal. E me diz uma coisa, como é que foi para ti a descoberta da paternidade? Quando tu soube que tu ia ser pai, o que mudou na tua vida? O que tu acha que virou uma chave? Como é que foi essa mudança? Na verdade, assim, eu resumindo rápido, né, eu vim de Brasília, em 92 eu vim para Florianópolis, né, em busca de surfar, porque eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, aprendi a surfar e não tinha condição de morar em Brasília mais. Então eu vim para cá surfar, cara, e aqui eu estava deslumbrado com a vida, no sentido de eu tinha 20 anos, 21 anos, e tudo para mim era isso, né? Era viver esse lifestyle do surf, né? Aquilo que Florianópolis oferecia como uma ilha, né? Uma ilha da fantasia, uma ilha da magia. E então eu era muito novo quando a Mari, a mãe do Pedro, engravidou. A gente era namorado só. Então, cara, eu vou te falar que a ficha não caiu até o dia que ele nasceu, praticamente. Eu sempre, durante a gravidez, já queria muito esse filho. Eu acho que eu já quis ser pai desde muito tempo. Eu lembro que com 16 anos já tinha uma namoradinha que eu já tinha aquela coisa na cabeça, pô, se ela engravidar, ela era mais velha, né? Se ela engravidar, eu ia achar legal. Minha mãe queria me matar, né? Mas eu já pensava nisso. Então, assim, para mim foi realmente uma coisa que eu já gostava, já queria muito e não tive resistência da minha parte em nenhum momento, entendeu? Então, foi super bem-vindo. Agora, realmente, depois que nasce, que você entende a responsabilidade que você tem como pai, aí a ficha cai de verdade. Parece que cai uma ficha no momento que tu pega a criança no colo, né? Quando eu peguei a minha filha no colo pela primeira vez, eu pensei, pela primeira vez na minha vida, eu tenho alguma coisa que é para sempre, né? Porque eu pensava, namoro vai terminar, trampo eu posso mudar, casa eu posso trocar, mas o filho vai estar ali para sempre, né? Então, eu tive esse peso. Para ti foi mais ou menos assim também? Foi. Ainda mais assim, eu sempre tive aquela coisa, um pouquinho, até por causa da criação que eu tive, da coisa da responsabilidade. Então, quando eu peguei no colo, como você falou, eu falei, putz, agora não é mais eu, entendeu? Então, eu não posso mais fazer as coisas pelos meus atos, só para mim. Tem que pensar no que eu vou deixar de legado para essa pessoa e o que ele vai se transformar, né? Não só como pessoa, mas para o mundo também, né? Sim. E me diz uma coisa, como é que foi a entrada do Pedro no skate? Foi tu que estava incentivando ele sempre a andar de skate, a surfar e a viver esse lifestyle? Ou foi uma coisa também de ele te ver vivendo isso, ele quis entrar? Cara, o Pedro começou muito cedo. Na verdade, o tempo que ele começou foi quando eu comecei. Eu era do surf, mas eu tinha alguns amigos meus em comum aqui em Florianópolis que também migraram para cá pela mesma razão que a minha, de surfar. E um deles era o Léo Caquinho, que era um grande nome do skate da década de 80, 90, né, até o início de 90, até ele se mudar para cá. E Praia Mole, que eu vi meu amigo competindo, na qual ele era amigo meu só do surf, eu era totalmente leigo sobre skate, não sabia que ele era do skate. Eu vi ele competindo e aí eu falei, caramba, cara, o Léo anda de skate, todo mundo, pô, André, você não sabe quem é o Léo Caquinho? O Léo Caquinho, tipo, o Zico do skate e tal, caraca. E nesse momento, cara, como o Brasil, assim, né, cara, a gente não tem uma eficiência muito boa de onda,
A gente sempre naquela carência dos dias flat, né? Dos dias que não tem onda. E quando eu vi aqui o Ralph, eu falei, nossa, cara, aquilo é um surto eterno. E o Pedro tinha 11 meses. Ele viu esse campeonato acontecendo. E eu levei ele para a plataforma, né? Ele criancinha. Eu levei para a plataforma durante o campeonato. Ele ficou deslumbrado, foi um comportamento assim, já atípico, porque ele, em nenhum momento quis sair, nem chorou, sabe? Ele ficou hipnotizado. E logo na sequência, o Léo deu um skate para ele. No outro dia, deu um skate para ele brincar em casa e ele não deixou o Léo levar embora. Ele tinha 11 meses. E, cara, aí a vida dele, praticamente, daí ele nunca mais largou o skate. Ele viu o brinquedo dele, que automaticamente o brinquedo foi, né, se desenvolvendo como um skate, entendeu? Sim. E em algum momento... Um skate. E a gente começou a dar junto, a aprender junto. E em algum momento tu viu assim, opa, agora meu filho tá melhor que eu no skate. Tu teve esse momento assim ou tu foi vendo a evolução? Não, sim, com certeza. Não, na verdade, assim, muito rápido, com isso, aos 11 meses, né? Ele, com 2 anos, ele já mostrava uma evolução muito assim, fora do comum, né? Até porque eu acho que naquela época não existia muito sentido dos pais para crianças andarem de skate, né? Tanto quanto a minha, né? Eu já tinha construído, inclusive, uma mini ramp dentro de casa. Aos 3 anos, ele já estava dropando a mini ramp, e aí eu falei, pô, cara, eu já estava, né, andando, falei, não, vai ser rapidinho a brincadeira. E eu e ele brincava muito de competição já. Desde essa idade, né? Desde que ele tinha 3 anos de idade, muitas vezes só eu e ele andava em casa para poder, né, ser mais distrativo, ser uma coisa mais recreativa. Eu ficava brincando de campeonatinho com ele, para mim brincar e para ele brincar também. Acho que o homem tem essa essência da competitividade, né, cara? É uma coisa mais da nossa testosterona, vamos dizer. Tem. Então, aí eu já percebi ali que ele realmente ele evoluía muito rápido, que ele já ia me passar. E foi logo depois, assim, eu acho que uns 4 anos e pouco, quando ele dropou um Ralph, que aí já era um equipamento grande, que era muito raro ver uma criança. Acho que eu não sabia de criança que tivesse dropado um Ralph naquela idade. Aí que eu vi que ele tinha uma chance muito grande de se tornar uma pessoa diferenciada no skate. E me diz uma coisa, tu teve que ter algumas conversas com ele, porque ele estourou muito rápido, né, pro skate, assim. Ele ficou conhecido, daí quando veio já começou a ganhar um monte de campeonato, já começou a sair o nome dele na mídia, e daí era Pedro Barros para cá, Pedro Barros para lá. Tu teve que ter uma conversa com ele para não ficar deslumbrado? Como é que foi esse papel assim do pai que estava presente ali, vivenciando tudo com ele, para ele não ficar deslumbrado? Porque eu não sei como é que era antes, mas hoje em dia eu vejo ele um cara muito consciente, né? E um cara que consegue conversar, que consegue passar a ideia dele, e ele tem uma ideia, porra, muito legal. Eu até, quando eu fui te convidar, né, eu comentei que era um atleta diferenciado no Brasil, porque a gente vê muito atleta aí que tá super deslumbrado e tá bombando na rede social e só quer saber de rede social e que isso e aquilo. E, cara, como é que foi essa conversa com ele? Cara, é muito louco, né? Porque eu tô aqui no programa de pai, e hoje, inclusive, os meus próximos passos vai ser justamente tentar passar alguns tipos de ensinamento do que eu tive de experiência como pai sobre essa questão. Primeiramente, cara, o meu lance com ele foi muito orgânico, né? Porque eu virei skatista, né, junto com ele, a gente pegava onda junto, a gente brincava de PlayStation junto, eu fui pai e mãe, né? Eu fui pai solteiro, né? Praticamente com 3 anos, eu me separei da mãe do meu filho, então eu criei ele sozinho, fui morar na Austrália, fiquei 4 anos na Austrália com ele. E quando você mora num país de primeiro mundo, que sozinho é outra história, porque você não tem empregado, entendeu? Não tem as facilidades que a gente tem aqui no Brasil, né? Nem família, para poder deixar o filho um dia lá enquanto você vai sair na noite, por exemplo, entendeu? Eu trabalhava, fazia faculdade e, ao mesmo tempo, cuidava do meu filho em todos os sentidos, né? Desde limpar a bundinha dele, que, né, com 4 anos você ainda faz isso, né? Então, assim, cara, foi muito orgânico. E eu tive a oportunidade, cara, de entender que o melhor jeito de ter um filho era ser muito amigo dele, muito próximo dele, sabe? E o pai amigo não é aquele pai que apenas pensa que é amigo, é aquele pai que participa. É difícil isso, tá? Porque a sociedade hoje, ela imprime que o pai e a mãe tem que estar trabalhando e o filho está indo para a escola, né? Então, eu sempre eu sempre, assim, comparei a diferença entre eu e meu filho com outras pessoas da seguinte forma. Na sociedade comum hoje, né, na maioria, acho que 90%, até um pouco mais, o pai e a mãe têm um filho, 8 horas os dois vão trabalhar, levam o filho para a escola, o filho volta, eles almoçam junto, quando tem isso, nessa oportunidade, aí o pai e a mãe voltam a trabalhar, os filhos vão para algumas atividades
físicas ou educacionais, como inglês, ou, enfim, música. Quando chega a noite, tem aquela conversa breve de um pai legal pra caramba, brinca, não sei o quê, e acabou. Quem educou o filho aqui? Não foi o pai nem a mãe. Né? Foi a sociedade, foi a escola, foi a professora de inglês, foi a professora de arte, sei lá quem foi que estava ali no meio dessa história. Mas ele passou grande parte do dia fora da família. Né? Eu busquei um outro caminho. Eu busquei trabalhar nos horários que ele estava na escola e estar com ele nos horários que ele estava em casa. Entendeu? Então, para mim, essa é a grande diferença. Né? A minha educação foi realmente no dia a dia, estando com ele no dia a dia. Isso foi a grande diferença que eu tive com o Pedro perante talvez outros familiares. Né? E é uma coisa que a gente vem trazendo aqui, né, principalmente na nossa comunidade, né, com o skate. O trabalho que a gente fez com o skate foi justamente esse. Né? Um exemplo aqui, por exemplo, que funcionou muito bem, minha casa aqui, eu tenho uma estrutura de skate muito forte, né? Tenho 3 piscinas de skate, quase um complexo, na qual ela ficou aberta a público, né? Praticamente 3 vezes por semana ela é aberta a público. Era até mais antes. E o benefício que eu tinha com isso era justamente para a minha comunidade e de transformação da comunidade. E o que eu vi no caminho foi justamente o que aconteceu comigo. Eu vi vários pais que começaram a acompanhar a vida dos filhos. Um dos pais ou a mãe ou o pai ou a mãe deixou de trabalhar para acompanhar a vida do filho. Aí vem aquela pergunta, mas é a condição financeira? Cara, isso dá um jeito. Tá? Eu dei um jeito de cuidar do meu filho sozinho na Austrália, trabalhando, fazendo faculdade, ensinando o filho, enfim, tudo isso. Eu acho que para tudo tem um jeito. Agora, depende do que você realmente quer para você, e principalmente para aquela criança que você tem a responsabilidade de criar. Né? Então, com essa facilidade, né, com esse trajeto que a gente teve, eu não precisei ter uma conversa com ele. Eu pude tocar e levar ele para esse caminho. Então, assim, eu fui um pai amigo, aí eu fui um incentivador do esporte, virei um manager dele e cuidei da carreira dele. E ao longo da trajetória, eu sempre fiz questão de mostrar para ele que a grande vantagem de ser uma pessoa famosa é a credibilidade que você tem de construir coisas boas. Né? E não de ser uma pessoa que vai, sei lá, você ter seguidores, ou naquela época nem era muito isso, mas você chegar na rua e sair na rua e pedir pessoas ficarem te incomodando para pedir autógrafo. Muito pelo contrário. Né? Então, eu evitei muitas coisas no meio do caminho para poder polir ele a esse ponto. Né? Então, ele com 14 anos, quando foi a primeira vez que ele foi campeão mundial, por exemplo, ou ganhou o primeiro X Games, eu já tinha televisões como a Rede Globo, outros canais, solicitando entrevista que eu negava. Eu falava, cara, eu não acho legal uma criança já estar aparecendo na televisão de grande alcance, na qual amanhã ele está indo para um restaurante aqui do lado né, de casa e tem gente incomodando ele. Então, eu consegui conduzir isso e mostrar que a simplicidade era o melhor caminho dele viver de forma mais comum, mais social e principalmente com mais privacidade. Porque eu sempre dei valor à família. Né? A gente sempre deu valor à nossa família e principalmente à nossa comunidade. E quando você chega a virar uma celebridade, é muito difícil você se manter nessa posição. Porque você descobre novos amigos, né? Você frequenta novos ambientes. Né? Então, você se distancia naturalmente dessas pessoas que foi a tua raiz. Né? Então, eu passei sempre esse peso para ele, sabe? Ele aceitou muito bem, entende muito bem isso, entendeu? E ele hoje usa dessa forma, né? Ele é um cara que ele tem, inclusive, até nos dias de hoje, engraçado, que o atleta, o atleta de alta performance, ele está muito mais associado para ganhar dinheiro com a rede social do que o performance. Tanto que você conhece muitos atletas hoje que ganham mais dinheiro do que o Pedro porque tem um Instagram maravilhoso. E o Pedro tá cagando e andando pro Instagram dele. Ele não posta porra nenhuma. Tá entendendo? De uma forma, eu como empresário fico meio chateado com isso, né, meio puto com isso, mas de uma forma foi a forma que eu ensinei para ele. Entendeu? De mostrar a simplicidade, de ser o que você é, como você é, e não, né, que parar as pessoas, né? Então, cara, é isso que eu acho que mantém ele com o pé mais no chão mesmo, entendeu? Ele entendeu que a vida tá aqui, ó, não na tela, entendeu? Pô, muito legal, cara, te ouvir. E tu sabe que eu fui criado por uma mãe solo também, né? E a minha mãe me levou para morar fora também. Quando eu tinha 7 anos, a gente foi morar em Paris, ela foi fazer doutorado, ela é arqueóloga, e a gente morou 4 anos, eu e ela lá. E, cara, era uma vida muito diferente da vida que eu teria aqui no Brasil, por exemplo, porque eu saía de manhã para ir para a escola, às 8 da manhã,
voltava às 4h30, almoçava na escola, fazia tudo lá, e eu chegava em casa e na época lá na França era a época dos rollers, né, do patins, e eu entrei numas de andar de roller e jogar hóquei. Então eu chegava em casa, trocava de roupa, botava os patins, já ia andar de hóquei lá e já fazer confusão. Daí tinha uma época que a gente descobriu que tinha estilingue para vender. A gente fala estilingue em Santa Catarina também, né? E daí a gente descobriu o estilingue e as bolinhas de paintball. Então, cara, foi assim, ó, uma fase enlouquecedora para ela, para conseguir me controlar também, né? Porque a gente tem mais liberdade num país que a gente tem segurança, né? E ela estava super batalhando, estudando. E também, quando ela fazia as coisas dela no horário que eu tava em aula, né? Mas como eu já era um pouco maior, eu conseguia ficar um pouco mais solto. Mas essa vivência no exterior, eu acho que muda muito a cabeça das pessoas, né? Porque a gente começa a ver uma outra realidade, começa a ver uma outra maneira que as pessoas se portam, porque muitas vezes a gente vive numa bolha, né? E tu comentou da questão das pessoas te terem também como um exemplo paterno, né? De estar presente ali com o Pedro. E quando eu criei o Ser Pai, foi exatamente porque eu não tinha, né, esse exemplo de paternidade, e eu fui, putz, o que tá vindo? O que vai ser? O que vai acontecer? Né, eu conheci meu pai com 18 anos, mas é uma outra relação. Quando tu conhece depois, assim, é outra coisa, né? É outra pegada. E quando eu me vi, assim, eu pensei, nossa, porra, todos os homens estão nessa pegada que eu tô. Mas daí, quando eu conversava com pessoas que não eram meus seguidores ou não eram tão próximas, eu via, cara, realmente eu tô numa bolha, né, de pessoas que se interessam pelo assunto e que realmente entendem o papel social de um pai, porque tem até uma pesquisa de um instituto chamado Fidedigna aqui de Porto Alegre, que eles viram que nas áreas de muita violência, de tráfico de drogas, né, um local mais difícil, assim, as crianças que tinham uma presença paterna, um bom exemplo paterno, daí pode ser, cara, pode ser o avô, pode ser o tio, mas que tenham um exemplo bacana, a probabilidade de elas entrarem no mundo do crime ou se envolverem em alguma coisa era muito mais complicado, né? E eu queria saber de ti, como é que foi? Porque, cara, eu andava de skate direto no Marinha, não sei se já veio aqui no Marinha, em Porto Alegre. Claro. Eu andava todo dia no Marinha quando eu era adolescente, ia pro Rosa para surfar direto. Depois que a minha filha nasceu, que eu tô nessa brancura toda aí, que um cara que não consegue mais pegar tanta onda. E, cara, eu sempre tive uma questão assim, porque quando a gente tá no meio do skate, do surf, rola muito convite para droga, muito convite para festa. E como é que tu lidou com isso aí? Porque vivendo realmente, né, esse lifestyle, tá tudo vindo de tudo que é lado. Como é que tu lidava com isso aí com o Pedro e na tua vida? Cara, na verdade, assim, eu consegui viver um meio, que principalmente aqui o Rui Tavares, conhecido como RTMF, na qual a gente juntou um grupo de amigos, né, para morar no bairro que na época não existia praticamente. E a gente, cara, eu sempre tratei tudo isso com muita liberdade, né? Então a gente fazia nossas festas e os filhos estavam juntos, porque a gente não tinha com quem deixar filho, não tinha. A realidade do Rio Tavares aqui eram pessoas que nem a mim, que vieram de fora, sem os familiares. Sim. Então todo mundo que teve filhos, não tinha pai para deixar, ou vó, ou irmão, ou primo para deixar filho enquanto vai na festa. Então a gente sempre fez as festas, cara, e os crianças sempre participaram das festas. E eu fazia questão que eles participassem mesmo, que eles vissem quem estava cheirando, que eles vissem quem estava fumando, porque era uma oportunidade de eu ensinar como é que funciona, entendeu? E ele vê com os olhos deles uma forma que eu pudesse conduzir. Né? Então, por exemplo, eu tinha um amigo lá que estava doidão, tinha tomado um ácido, estava loucão, estava travadão, e eu tinha a oportunidade de chegar para ele, olha como é que ele fica, tá vendo? Que merda que é. Então ele foi associando. Eu tinha, por exemplo, tive exemplo de skatistas que eram muito bons skatistas que foram se definhando com o tempo como skatista porque usava muita droga. Ele teve a oportunidade de ver isso de forma real. Porque é uma ilusão o pai achar que, aliás, é uma ilusão o pai querer proteger o filho disso se a realidade é essa, não é diferente dessa. Então, por exemplo, eu fui um cara que fumei maconha a minha vida inteira na frente do meu filho. E as pessoas, eu induzi muitos pais a fazerem a mesma coisa. Porque eu falo, a primeira coisa que você ensina para o seu filho quando você não faz isso na frente dele é a mentira. Você ensina uma coisa que ele já está aprendendo. Segundo, se um dia ele descobrir isso de você e for lá na frente,
ele não sabe quem você era. Sim, Fala, peraí, cara. Meu pai fumava maconha, eu nunca descobri isso, o que mais que ele é? Entendeu? Então, e era uma oportunidade também de... E outra, eu fazia aquilo com a plena consciência do que eu escolhi para fazer. Uhum. Eu já tinha um conhecimento na minha época de que fumar maconha era muito menos prejudicial à saúde do que um alcoolismo, do que qualquer outra droga. E ela me incentivava, inclusive, a me manter fora disso. Uhum. Né? Eu não sou apologia à droga, mas eu não considero a maconha como uma droga. Uhum. Entendeu? Ela tem efeitos? Tem, óbvio que tem efeitos. Mas muitas coisas que você usa... Remédio tem efeito, né? Remédio também tem efeitos, entendeu? Então, agora, ter o conhecimento daquilo que você realmente vive de verdade é muito importante. Uhum. Então, a gente sempre, quando ia para as festas, meu filho, com 13, 14 anos, estava frequentando eventos da Trecha. Trecha, o nome já diz, a revista mais underground que existe, cara, que a galera realmente fica no mato fazendo a maior loucura do mundo. Mas, cara, eu tava com ele lá, né, cara, eu participando da festa, graças a Deus, eu nunca tive problema com droga, no máximo, porque eu sempre, é que eu falei, eu sempre tive muita consciência dessa parte, né, porque eu sempre tive muito cuidado com a minha saúde, e eu tive a oportunidade de estar ali com ele nessa hora, entendeu? Agora, Pedro, não olha para isso, não, olha, é isso que é verdade, porque ou eu tô ali fazendo isso, ou vai estar algum amigo da escola, ou algum vizinho que vai mostrar para ele de outra forma. Aí que eu falo, né? Qual é? Eu falo, quando eu convenci todos os meus amigos pais que vieram de fora, viraram pai aqui a fumar na frente dos filhos, eu falo, qual é isso é a grande hipocrisia. Porque você tem que entender que ele vai ver isso, você não vai conseguir esconder isso dele. Então, melhor que seja daqui de dentro, porque aí você tem a chance e a oportunidade de mostrar o que é de verdade. Não um amigo que vai chegar, toma isso aqui, cara, não dá nada, é ridículo, pode tomar o inteiro aqui que você vai ficar de bem. Não, cara, entendeu? Uhum. Então, eu consegui fazer com que o meu filho ele pudesse conduzir essa vida social mais, né, pro lado mais obscuro, de uma forma muito melhor, com conhecimento, entendeu? Ele hoje tem realmente, só para você ter ideia, meu filho começou a fumar maconha, provar maconha, quando ele tinha 18 anos de idade. E eu incentivava ele a vida toda, entendeu? Por que ele fez isso? Porque ele achou o momento certo para usar a droga. Eu tenho certeza, se eu não fumasse maconha, e se eu nunca tivesse mostrado isso para ele, ele jamais ia estar nesse... talvez ele estaria em outro caminho. E, que mais vantagem, quando ele experimentou a maconha, cara, ele foi um médico nos Estados Unidos, consultou com o médico nos Estados Unidos, em busca de conhecimento mais profundo da droga, para poder usar em benefício para ele, já como atleta. Então é uma realidade completamente inversa do que as pessoas falam na sociedade, entendeu? Ou como elas visualizam, por exemplo, no caso do cannabis, como uma droga, entendeu? Então é isso, não foi, cara, graças a Deus eu não tive, foi experimental, porque na minha família não tinha ninguém com esse precedente, né? Então eu tive que arriscar nisso, mas eu confiava muito na relação aberta, entendeu? Sincero, eu acho que isso aí era uma coisa que podia realmente ter sucesso, e funcionou. E a gente tem um diálogo, né, e as portas abertas com o nosso filho facilita tudo. Eu tenho exatamente a mesma ideia do que eu quero fazer com a Ana, sabe? Porque é a mesma coisa, várias vezes eu posto alguma coisa sobre educação sexual lá no Ser Pai. Cara, daí começa uma enxurrada de gente falando, não, porque como assim? Porque a escola vai falar sobre isso, porque eu não quero. Cara, mas a maioria dos casos de violência sexual acontecem dentro de casa com pessoas próximas. Então, se a gente não tiver alguém ali também falando sobre isso... E, cara, as drogas estão no mundo, né? Não interessa qual é a tua profissão. Uma sexualidade. E não interessa qual é a tua profissão, tua classe social, a tua etnia. Cara, a droga vai estar ali, vai aparecer para ti em algum momento. E eu também acho que é muito melhor ser com um pai e uma mãe dando um caminho e mostrando a realidade do negócio, do que, cara, um amigo que daqui a pouco o pai é o maior porra louca da história, que não entende absolutamente nada, vai te trazer um negócio ruim também, cheio de veneno, e que vai fazer mal, vai pegar, tu não vai saber quais são os efeitos, digamos assim, né? Vai experimentar um ácido ou uma bala, cara, tu não vai saber qual é o efeito, daqui a pouco tu tá muito louco, e eu, como eu tenho uma filha, né? Daí vem também um pouco daquela minha coisa de querer ser uma segurança para minha filha. Eu falo, olha, ela tem 6 anos, né? Ela não busca saber muito ainda. Mas, por exemplo, ela adora ver um programa chamado Aeroporto,
que é um programa que tem no Discovery. E cheio de tráfico. E daí o tempo todo, tráfico de cocaína, e ela, papai, o que é cocaína? Eu, filha, daí comecei a explicar para ela, daí um dia a gente estava num restaurante, ela falou meio alto, mas tu usa cocaína? E eu, porra... Mas sabe o que é mais engraçado, cara? Por exemplo, quem ouvir, provavelmente alguns pais que vão ver esse programa, ele vai questionar isso também, entendeu? Mas assim, é o que eu falo, o mais engraçado de tudo é que eu já, várias vezes, tanto eu como o Pedro já se pronunciou abertamente sobre cannabis, né? Mas que absurdo, não sei o que. Eu falo, cara, olha só, você deixa seu filho ir num restaurante ou na rua e sentar do lado do cara que fuma um cigarro e toma uma cerveja. Me desculpa. Não faz lógica isso, entendeu? Enquanto você sabe que no mundo hoje, quantas pessoas morrem por causa de cigarro? Mas não é uma coisa que você vai fumar e vai ficar doidão? Não. Mas morrem milhares e milhares de pessoas diariamente, entendeu? E a morte não é uma morte legal. Sabe? O álcool, por exemplo, cara, eu tenho uma empresa de cerveja, mas o recreativo faz parte da gente. Aliás, pode mandar aqui para casa, viu? A gente faz. Lógico. Faz esse teste, né? E eu falo assim, cara, mas o álcool, por exemplo, olha aí, quantas pessoas bebem, batem tem violência doméstica, acidente de trânsito, entendeu? Depressão, alcoolismo é uma coisa bizarra. Está na nossa sociedade há muitos anos e os pais nunca questionaram isso, entendeu? Então, assim, se isso foi aberto a vida toda, vamos ser abertos em geral, em todos os aspectos. É engraçado que você fala como tem uma filha mulher, que tem aquele... muitas vezes as pessoas falam, mas se tua filha fosse uma mulher, eu falo, cara, eu ia tratar exatamente igual. Até aí. Na questão de... Vou contar uma história muito legal na Austrália, cara. Eu cheguei um dia na casa de um amigo meu, surfista, e a filha dele tinha 14 anos. E saiu do quarto da filha dele, saiu um cara, um namoradinho. Aí eu cheguei e falei, pô, Adam, caramba, você libera assim na tua namorada, da tua filha dormir um cara aí? Ele falou, André, eu vou te dar a minha estratégia. Primeiro que ela vai fazer isso. Independente se eu deixar ou não, transar, ela vai transar no mato, se ela quiser. Só que é o seguinte, a partir do momento que eu deixo a casa para ela trazer o namorado dela, ela já tem um processo seletivo. Porque ela não vai trazer qualquer um para minha casa. E ela vai se sentir segura de só fazer isso aqui em casa. Então, automaticamente, eu dou uma segurança para ela e eu já crio para ela um processo seletivo. Entendeu? Eu falei, caraca, mano, que loucura, cara. E para mim, assim, minha família é nordestina. Então, o machismo no Nordeste é muito forte, entendeu? Então, na hora eu fiquei assim, cara, eu fiquei pensando, cara, se eu fosse eu tiver uma filha, eu vou fazer a mesma coisa. E mais louco na minha jornada de skatista aqui, que a gente conhece várias skatistas mulheres que são mais evoluídas, inclusive, nesse aspecto. Cara, eu sempre falava, cara, olha só, aquela menina tal, não vou dizer nome, mas aquela menina tal, por exemplo, ela transa com uma galera, mas nunca ninguém falou que ela é uma putinha. Sabe por quê? Porque não é os caras que comem ela que come os caras. A postura muda, porque o conhecimento que ela tem, a educação que ela teve, ela se posicionou com igualdade. Então ela deixa, porque o cara perde até a moral de falar mal para ela, falar mal dela, porque ela que se posicionou da forma correta, entendeu? Então é isso, né, cara? E às vezes isso aí dói, né, cara? Porque a gente vem de uma sociedade machista, né? A gente vem de uma sociedade capitalista demais, que impõe várias regras pra gente, né? É verdade. Eu tenho isso também eu preciso deixar minha filha consciente para ela saber quem é um cara legal, o que não é um cara legal e um cara que vale a pena se relacionar, né? Porque o primeiro exemplo de um filho de um relacionamento é o relacionamento dos pais ali, né? Sejam eles casados ou não. Tu vê que tem uma relação de afeto, de amor ali, cara, tu vai ver que é uma coisa diferente que tu vai buscar isso, né? Então, e essa aí, eu já tinha pensado nisso eu quero que os namorados da minha filha venham aqui em casa. Mas o porquê agora que tu falou que esse teu amigo disse, cara, realmente me deu um brilho, porque ela não vai trazer qualquer um para me apresentar. Não. Você acha? Ela vai levar o cara que ela pegou na noite, doidão, e vai levar para casa? Não, ela vai evitar isso, entendeu? Ela vai... E você tem a oportunidade de conhecer o cara. Exatamente. E o cara de te conhecer e falar, puta, esse cara é legal, eu não vou sacanear com ele. Simples. É isso aí. Porque, pô, hoje no mundo virtual, de pegar a menina, filmar tal, e mandar, não sei o que, tá diminuindo mais, mas, cara, se o cara te conhece,
não vai ser com ela que ela vai fazer isso, mano. É verdade. Ele vai falar, pô, o cara é mó sangue bom, coroa ali, porra, que isso? Tomei uma cerveja com ele, não vou fazer isso, tá ligado? Então, eu acho que tem muitas coisas boas, ao contrário de ser diferente, entendeu? Uhum. Boa. Cara, então, olha só, muito obrigado pelo papo, e agora vamos para as perguntas. Boa. Tá? Eu não vou ficar me pronunciando muito nas perguntas, já vou tocar, questionário pai pum, tá? Qual que tu acha que é o maior legado que tu pode deixar pro Pedro? O respeito. Respeito. O respeito à sociedade, o respeito às pessoas, o respeito à vida, o respeito à saúde, o respeito e honestidade são as duas coisas que eu sempre mostrei para ele e é o que eu quero que ele leve, entendeu? Boa. E o que seria um ato ou algum pensamento ou alguma coisa que o teu filho fizesse que ia ser realmente uma decepção para ti? Tu falasse, porra, ele fez isso, agora eu me decepcionei com ele. Voltando ao desrespeito. Eu acho que se ele, a partir do momento que ele desrespeitar qualquer uma dessas coisas fundamentais da vida, eu ia me decepcionar muito. Eu não acredito que ele vai fazer, porque ele hoje está muito próximo de mim, eu vejo os atos deles até de forma independente, mas isso é uma coisa que me decepciona muito. E qual foi o momento de maior orgulho que tu já teve como pai? Pode ser dentro da vida do skate, do surf, mas qual foi o momento assim que tu pensou, putz, que orgulho que eu tenho? Cara, toda vez que eu questiono, toda vez que eu tento dividir com ele uma opinião dele, ou uma decisão dele, que inclusive cabe a parte financeira dele, sabe? Que vai ajudar alguém, e ele é pronto para isso me deixa realmente bem orgulhoso. Boa. E qual que tu acha que é a influência do skate e da paternidade? Tu acha que a gente pode fazer alguma relação entre essa vida de skatista e a vida de pai? Cara, eu acho que o esporte em geral, ele aproxima muito, né? Todos os esportes, cara, se os dois fazem junto, muito melhor, óbvio, que ele não existe, o esporte ele não separa idades, nem gênero, tá? Ele iguala todo mundo. Se for o skate, tem uma grande vantagem. O skate, ele é muito mais, ele provê para você muito mais experiência da vida real. Uhum. Você está na rua, você tá com pessoas, ele é muito democrático, você está com pessoas de outras classes sociais, de outras etnias, de outras classes, de outras raças, entendeu? Então, eu acho que é fundamental o esporte na vida da família. Boa. E agora a última pergunta, essa última pergunta eu marco bem certinho 1 minuto, porque essa é uma pergunta que vai pro corte. É uma que a gente vai usar certamente. Que, cara, não tem muito mistério, eu quero saber de ti, o que é ser pai? Ser pai é praticamente você deixar todos os seus sonhos de lado para viver o sonho do seu filho. Isso aí eu não tenho o menor... meu filho está com 26 anos de idade, né, cara? Eu comecei a viver minha vida de volta agora. Né? Quando eu percebi que ele está tomando conta dos negócios, ele virou um homem de verdade, com decisões que mesmo ainda buscando as minhas opiniões e as decisões dele, mas, cara, ser pai de verdade é você viver até o momento que ele está pronto para a vida em função disso. Isso, para mim, é ser pai. Não tem como ser diferente que isso. Porque você tem uma responsabilidade muito grande na paternidade. Uhum. E não só problemas para você mesmo como pessoa, não só de problemas para ele mesmo como pessoa, mas para a própria sociedade. Você é mais uma ferramenta que você pode trazer o bem ou o mal. E tudo isso está em como ser um pai, entendeu? Então, eu acredito que ser pai é praticamente a chave do nosso mundo, entendeu? É a chave do amor, é a chave da paz, entendeu? Então, acho que isso é que é ser pai. Pô, sensacional, cara. Olha, eu tava já numa super expectativa para conversar contigo, porque, obviamente, eu comecei a saber de ti por conta do Pedro, né? E é engraçado, porque quando a gente se torna pai, a gente se torna o pai do não sei quem, né? Eu sou o pai da Ana, na escola eu sou conhecido como o pai da Ana. Né? E quando tu tem um filho que é mais conhecido, assim, um cara que é uma referência, deve ser um orgulho muito grande tu ser conhecido como pai de um cara que é muito foda, de um cara que traz um exemplo muito bacana, porque significa que tu também é, né? Os filhos são um exemplo do que a gente é, um espelho do que a gente consegue passar para eles, né? A gente não consegue dar nada para os nossos filhos que a gente não tenha dentro da gente. Então, cara, eu fiquei ainda mais feliz de te conhecer. Eu sabia que tu era um cara foda já pelo Instagram,
mas conversando contigo e trocando essa ideia contigo, eu espero que quando eu for para Floripa, eu vou te chamar e dizer, vamos tomar uma cervejinha. Com certeza. vamos, me ensina a dropar aí, porque faz tempo que eu andava lá no Legal. Marinha, agora eu tenho aquele skate simulador de surf, sabe? Uhum. E, cara, é outra pegada, outra coisa, né? Mas quando eu for aí, eu vou querer dropar com vocês. E, cara, muito obrigado por topar conversar com a gente aqui. Eu fiquei muito feliz, fiquei muito honrado. Tu é um cara sensacional e tu faz muito pelo esporte brasileiro, o Pedro faz muito pelo esporte brasileiro, e a gente precisa de mais exemplos como vocês, né? De pessoas que realmente estão vivendo o lifestyle, que estão vivendo de uma maneira que a gente possa trazer coisas positivas para os outros e não só, digamos assim, uma glamorização do esporte, né? Aquela Legal. Coisa gourmetizada de festas, iates e jorrando dinheiro, e, né? E, cara, muito obrigado mesmo por conversar aí. Pode contar com o Ser Pai, que quando quiser divulgar qualquer coisa de vocês. Legal, e tamo aí, cara. Muito obrigado também, cara. Mesmo. Eu fico feliz porque eu aceitei até participar, porque hoje em dia, cara, eu acho que eu vejo, principalmente no meio do esporte, assim, né, cara, é muito pai confuso, né, cara, com querer fazer do filho uma celebridade, entendeu? E a minha missão é o contrário disso. O skate, cara, vira e mexe e fala, cara, o skate é uma ferramenta de união familiar e uma preparação para a vida. O resto é lucro. Se vier lucro, mas muitos pais hoje estão confundindo com isso, entendeu? De não, o cara tem chance. Tipo, o que mais tem hoje é um pai com uma filha de 6 anos vir pedir patrocínio. Fala, bro, isso é errado. Porque a partir do momento que teu filho tem um patrocínio, você já existe uma exigência para um menino de 6, 7 anos de idade. Uma responsabilidade que não é o papel dele agora. Entendeu? Então, assim, eu aceitei o programa porque eu acho que é um difusor, né, cara? Ele difunde uma mensagem que vai ser positiva para alguns pais que tem um filho esportista, por exemplo, ou até em outra situação, como a gente falou de filha mulher, e até das drogas, né, cara? Eu acho que ele abrange um contexto geral, né, cara? Então, eu vejo isso como positivo. Eu acho que é uma das minhas próximas missões, como eu te falei, eu quero mais para frente fazer umas palestras, porque eu estou aposentado, morando na Nicarágua, praticamente agora pegando onda, né, entre aspas, aposentado entre aspas, né? Mas o que eu quero fazer mais para frente é isso, cara, manter esse legado, entendeu? Viu? Pode contar comigo, cara, pro que precisar, é só tu me chamar, depois eu vou te passar meu WhatsApp ali, cara. É só chamar e falar, ô Pedro, ó, tô precisando disso, o que tu acha daquilo, vamos conversar sobre paternidade, sobre o que quiser, tamo junto. Legal. Esse foi mais um episódio do podcast do Canal Ser Pai, Sociedade Educativa Recreativa Pai. Para saber mais sobre o projeto, acesse no Instagram @ocanalserpai, no YouTube /SerPaiTV e no Facebook @Canal Ser Pai. Até a próxima!